empresa familiar fundada há mais de 25 anos, que começou com uma história de um cheque especial, produção pequena de vidros de pimenta, uma confiança, uma Kombi e aí, estrada para vender essas pimentas. E hoje, na verdade, é um negócio que fica na região metropolitana de Campinas, que inclusive exporta para Angola, Canadá, China, Dubai, Estados Unidos, Inglaterra e outros países. E atualmente é comandada pelos irmãos Diogo e Gustavo Aquino. E é o Gustavo quem está aqui com a gente no Ser Empreendedor. Gustavo, seja bem-vindo. Me conta essa história que começou lá na cozinha da sua casa há um bom tempo. Me fala um pouquinho desse início. Você lembra alguma coisa ou hoje é um papo de família que essa história é passada de pai para filho? Oi, Mirna. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Principalmente que, com muito orgulho, nós somos e sempre seremos, espero, da região metropolitana de Campinas, né? Estamos aqui em Vinhedo. Então, muito obrigado pela oportunidade mesmo. Mirna, eu acho que algumas memórias não se apagam e não devem nunca se apagarem. Fazem parte da nossa história, da nossa nostalgia e também da gente estar lembrando de onde a gente veio, né? A gente não pode esquecer as origens. Por isso que eu falo com muita alegria aqui, né? Aí para vocês, para a gente contar um pouco dessa história aí de quase 3 décadas, viu? Já passamos dos 25. E quando você pensa naquele momento, me fala um pouquinho, você lembra desse momento? Vocês ajudavam a família na produção das pimentas? Como que era isso para vocês? Mirna, bom, meu pai e minha mãe sempre deu um legado muito importante para a gente, que é o trabalho, né? Então, eles têm ainda uma propriedade rural no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, e aí a gente resolveu plantar pimenta. Meu pai resolveu plantar pimenta lá, mas para a gente estar vendendo para as indústrias. Naquela época eu já era bem maduro, bem velho, 16 para 17 anos, né? E falei assim, pai, eu tenho o sonho de ter uma indústria. E aí, de lá para cá, a gente está aqui. A gente começou muito pequenininho, fazendo na cozinha de casa, 10, 15 vidros, vendendo aqui nas rodovias para conhecido. Depois pegava essa perua Kombi aí do meu pai, ele dirigia, porque não tinha habilitação e nem experiência, né? E aí a gente saía para vender e voltava e fazia mais um pouco, saía para vender. E também tinha um trabalho que eu precisava paralelamente até para eu poder estudar, né? Sim. Então, isso gravado nitidamente na minha memória, várias passagens aí. Desde esse começo, então, você e seu irmão participaram aí ativamente desse processo, ou não? Mirna, primeiramente fui eu, né? A gente colocou a mão na massa, meu pai e minha mãe também, dando aquela experiência para a gente. Meu irmão ele é um pouco mais novo, então ele veio aí uma geração depois, ele se formou e aí incorporou, mas sempre também teve essa parte da empresa no sangue, né? Mas desde o começo isso era muito claro para você, Gustavo? Olha, eu vou trabalhar com pimenta, é isso que eu quero fazer, como você falou, eu quero ter uma empresa, ou não? No decorrer dessas décadas, isso foi cada vez mais se moldando até vocês chegarem hoje ao mercado internacional. Nina, não, nunca. Nunca imaginei que a gente chegaria tão longe, né? Agora eu tenho certeza para onde nós vamos, mas nunca imaginei. Hoje mesmo eu estava comentando com o nosso pessoal do marketing aqui, que nesse tempo todo eu deveria ter feito fotos de quando começou, desde a cozinha e etc. Mas eu nunca imaginei que a gente chegaria tão longe. Eu era muito novo, estava me preparando, então não houve um planejamento, né? Na verdade, o projeto de planejamento veio aí quase uma década e meia depois, né? Até então a gente sempre foi aí muito trabalho, muito suor e aproveitando as oportunidades, né? E naquela época se falava muito da indústria, empreender não era algo muito ainda claro aqui no nosso país. Como foi para vocês, para sua família, empreender há quase 3 décadas? Na realidade, o brasileiro ele é muito criativo, né? Não é só criativo no esporte ou em receita, o brasileiro sempre foi muito criativo. E naquela época, eu lembro que de cada 10 brasileiros, aí 8 queria ter um negócio próprio.
E a minha experiência, meu expertise com vendas aí, com comércio, veio um pouco antes. A minha avó fazia maçã do amor e eu vendia na rua, aos 12 anos de idade. E aos 15, eu ajudava meu avô na feira a vender umas bolachinhas que ele fazia, que ela fazia, enfim. Então, eu sempre tive esse comércio. Meu pai também sempre teve esse comércio, esse espírito empreendedor, né, nas veias. Então, a gente depois foi trabalhando, estudando e aprendendo, e estamos aí. No começo já era Sabor das Índias ou em que momento da empresa que ela teve essa maturação e vocês pensaram, não, a gente vai trabalhar marca, a gente vai trabalhar vários tipos de pimentas. Como foi esse processo, Gustavo? Mirna, a gente precisava de um nome. Na época, a gente precisava de um nome e até foi muito engraçado que a gente fez um concurso na época que valia uma pizza, né? A gente não queria alguma coisa que remetesse à nossa história. Afinal de contas, o Brasil foi descoberto, um dos grandes motivos foi por causa da pimenta. Nas grandes navegações, eles saíram, os europeus saíram, né, em busca de especiarias, entre elas as pimentas. Então, isso era muito claro. A gente precisava de alguma coisa que lembrasse a época das grandes navegações, da Companhia das Índias, né? E aí, sobre o nome, é engraçado porque a gente criou uma marca no começo como Sabor da Índia. E aí a gente rodou um monte de rótulo. E aí depois teve que jogar fora, porque isso lembrava o país, a Índia, né? E aí não era o que a gente queria. Então, a gente sempre teve a ideia das Índias. A gente precisa lembrar as grandes navegações. E na época a gente não sabia o que encaixar, e aí a gente fez uma aposta internamente, quem descobrisse ganharia aí 2 finais de semana de pizza, né? E foi uma amiga nossa aí que deu a ideia de Sabor das Índias, graças a ela é a boa ideia dela, estamos até hoje aí. Quando a gente fala nessa expansão de mercado, Gustavo, o que foi, na sua opinião, primordial para que vocês chegassem, até como você disse, nem nós imaginaríamos que chegaríamos a tanto. O que vocês fizeram nesse meio tempo? Mina, a gente sempre trabalhou muito, né? Então, não existe segredo, né? Para qualquer tipo de situação, você precisa trabalhar muito. E a gente sempre teve a cabeça muito aberta. Até hoje, a gente estuda bastante, a gente pesquisa bastante, a gente viaja bastante, Brasil e outras partes do mundo, feiras, eventos de negócio. Eu tive 2 dias para fazer uma imersão cultural mesmo, eu vou em comércio de rua. Então, eu acho que a principal dica é cabeça aberta, estar sempre aprendendo e sempre ouvindo, né? Principalmente que essa nova geração agora que está vindo aí, eles vêm voando, né? Então, a gente tem muito a aprender com eles. Então, eu acho que é muito trabalho e, sem dúvida alguma, preparação e aprendizado. Mas a participação, eu recebi até um material aqui da sua equipe falando da participação de vocês, por exemplo, em feira de agronegócios, geralmente em eventos também relacionados à gastronomia. Eu queria que você falasse desse método de também expansão de uma espécie de networking que acaba acontecendo, né, para que vocês pudessem ser conhecidos por muitos lugares, até porque quando a gente fala em pequenos negócios, Gustavo, sempre fala, o boca a boca, tal, mas vocês já ultrapassaram esse nível do boca a boca, né? Mirna, a feira foi algo recente na nossa experiência, né? A gente já visitava feiras, mas como visitante, nunca como expositor, até porque os investimentos para você ter um espaço desse não são baratos. Só que em 2012 para 2013, a empresa chegou num ponto que ela não crescia mais. O meu conhecimento do meu sócio era o suficiente. E aí a gente procurou um apoio do Sebrae, né? O Sebrae veio, fez um apoio, e aí um processo de aperfeiçoamento foi puxando o outro, né? Até a gente começar a participar de alguns eventos propostos pela Apex, né? Para feiras internacionais. E aí a gente foi estrear numa feira internacional, primeiramente, em 2018. A gente fez uma em Nova York e a gente fez depois uma na China, em Xangai. E aí, em 2019, a gente estreou no Brasil, e foi um sonho, que eu sempre quis fazer a APAS, né, que é a maior feira de supermercados do mundo, né, aqui em São Paulo, e aí foi realmente a realização de um sonho. E você sabe que a feira é um negócio que eu acho desde os meus 15 anos, que eu saía com meu avô, acho que está no sangue, aquilo ali é fantástico. A sua interação com o consumidor, com o que ele fala, com o que ele critica, principalmente, para você
aprimorar, nos fez crescer muito nos últimos 4 anos, sabe? Mas não é crescer só em termos de estrutura, mas eu acho que em termos de mentalidade e de experiência. Você lembra qual foi a primeira pimenta que vocês venderam? Lógico que eu lembro. A gente fazia umas garrafas decorativas, menina. Eu colocava umas garrafas decorativas, uma em cima da outra, uma verde, uma amarela, uma vermelha, e saía para vender aquilo. E foi um dos tiros errados que deram certo, entendeu? Porque aquela pimenta na época era absurdamente cara, porque a gente comprava uma garrafa importada, vinha da Itália essa garrafa, comprava numa importadora, e aí eu fazia isso artesanalmente, né? E saía para vender. E o pessoal ficava maravilhado e falava assim: deixa aqui para mim consignado. E eu deixava aquilo consignado. Então, quem batia o olho naquilo falava assim: que coisa linda, que coisa maravilhosa. Só que não comprava, porque era caro. Aí depois a gente lançou uns produtos baratos. Mas, enfim, o que a gente vendia eram umas garrafas decorativas, sabe? A gente pode dizer, então, Gustavo, que eram 3 tipos de pimenta naquela época. E hoje, me fala como que vocês conseguiram adequar todo esse processo produtivo e, ao mesmo tempo, cumprir as exigências do consumidor brasileiro e até do consumidor estrangeiro para, inclusive, hoje eu mencionei logo na abertura, vários países que vocês hoje já têm como clientes. Mirna, é assim, como eu falei inicialmente, o brasileiro é muito criativo em todos os setores, né? Produtivos no Brasil e em diversos segmentos. Então, a gente migrou dessa pimenta decorativa, a gente via que era linda e servia como marketing, mas não, quando vendia não dava reposição. Então, a gente migrou para uma linha mais de consumo. Aí a gente veio lançar a pimenta com alho. Eu lembro que, na época, a gente precisava colocar alguns ingredientes para justificar o nosso preço diferenciado para cima, mais caro, porque a gente não tinha capital de giro, não tinha estrutura, não tinha tecnologia, entendeu? Então, daí em diante, a gente sempre criou coisas diferentes para a gente poder se destacar no mercado. E hoje, daquela pimenta em conserva, que foi a primeira que eu fiz na cozinha de casa, hoje a gente tem diversos tipos de produtos. A gente tem chutney de pimenta, a gente tem mostarda com pimenta, a gente tem geleia com pimenta. Só para você ter uma ideia, eu costumo falar que eu sou tão brasileiro e tão patriota que eu sou nascido em 7 de setembro. Então, tudo que a gente faz aqui tem que ter pimenta e fruta brasileira. A gente não abre mão disso. Certo. Agora, quando você fala dessa cozinha lá de casa e lembra de uma forma muito alegre, hoje, qual é, então, o que a gente pensar daquela produção lá dentro de casa e uma fábrica hoje? Qual é a estrutura que vocês têm? Mirna, a gente começou, como eu falei, 10, 15 vidros, e aí daquilo ali do limão, da água e do açúcar, eu tinha que fazer a limonada e comprar a matéria-prima do dia seguinte, pagar a gasolina, enfim. Dali de 10, 12 vidrinhos e de um cheque especial no banco de R$ 500, hoje a gente está numa planta aqui em Vinhedo de 1.200 metros, empregando aí quase 50 funcionários. Temos no norte de Minas 26 famílias, que ao todo somam 297 pessoas que plantam a pimenta de uma forma consistente, uma forma saudável, né? A gente não compra de atravessador, a gente estimula essa plantação. A gente pode falar, então, que é uma produção sustentável, direto do pequeno produtor, estimulando, inclusive, esse setor? Totalmente, totalmente, Mirna. Ano passado a gente inaugurou um espaço lá que a gente chama de Espaço da Pimenta, para esse pessoal poder manipular com o máximo de condição possível, não só para a gente, mas para outras indústrias também, tá certo? A prosperidade gera prosperidade, você tem que torná-los prósperos. E a gente também contratou um agrônomo, na qual ele roda essas propriedades rurais para dar assistência e dar uma consultoria técnica, tudo pago pela empresa aqui. É importante para a gente que o produtor ganhe dinheiro, é importante que ele esteja feliz, entendeu? Mas isso eu acredito que é um quadro de empresários do Brasil aí que precisou se diferenciar há uns anos atrás aí nessa parte e se tornar sustentável, desde o produtor até o cliente, entendeu? Então é uma coisa que a gente, o cliente, o fornecedor para a gente é tão importante ou mais importante que o cliente, tá certo? Você não vende nada se você não comprar. Então, isso é muito importante a gente lembrar. Agora, quando a gente fala em produção sustentável, como foi chegar ao mercado internacional? Qual foram as metodologias que a empresa utilizou? Então, Mirna, assim, a gente começou, como eu falei, nesse programa de aperfeiçoamento aí do Sebrae para a Apex, a gente fez uma rodada de negócios no Paraguai e na Bolívia. Isso foi em 2015 para 2016. E o nosso projeto sempre foi deixar os
os principais players, os países mais fortes, né, até por quantidade, por exigência. Por último, a gente poderia começar com a América Latina. Primeiro com a América Latina, pequenininho, umas caixas, uns pallets, e depois a gente está ampliando. Mas como o Criador sempre nos deu e sempre nos dá uma cruz que a gente possa carregar, o primeiro cliente que a gente acabou fechando foi os Estados Unidos, que até hoje é um grande parceiro, um grande cliente que atende a gente lá. Então, a gente começou prospectando a América Latina, a gente foi para pegar um peixinho e pegou um tubarão, digamos assim, né? Então, até hoje, e assim, importante ressaltar que não é só o retorno financeiro, o amadurecimento que você tem profissional, o espírito da sua equipe, que está há bastante tempo, os novos também, saber que aquilo que ele está produzindo aqui está indo para outros países, é algo assim que é indescritível, é contagiante. Eu imagino. Agora, não tem como a gente fugir de uma pergunta, Gustavo, que 99% das empresas que a gente conversa fala sobre isso. No caso da sua empresa, a pandemia da Covid-19 trouxe algum tipo de impacto ao seu negócio? Trouxe sim, Mirna. Trouxe sim. Inicialmente, eu vou falar do ano passado, tá bom? O ano passado, nosso faturamento em março caiu 75%, em abril 72%. A gente teve que se readequar e a gente investiu pesado no departamento de marketing. A gente saiu de agência e montou uma estrutura interna. A gente trabalha hoje até com mais agências, mas com o departamento de marketing a gente migrou muito forte para a venda online e para a divulgação online, para impulsionar as vendas também no ponto de venda que eu já tenho. Nós já temos supermercados, rodopostos, restaurantes, entendeu? Então, de lá para cá, o ano passado a gente conseguiu recuperar e crescer 4%. Dentro desse cenário louco aí, né? Dentro desse cenário louco. E assim, sem dúvida, tá? Faz jus acreditado, aquilo que não mata fortalece. A gente está muito mais forte, como a gente viu várias outras empresas aí no Brasil muito mais fortes, né? Eu estava fazendo hoje um discurso com o meu pessoal aqui, batendo um papo sobre o que está acontecendo, é que a gente tem que trabalhar dobrado para amanhã ou depois a gente conseguir contratar e conseguir repor essas outras empresas que estão sendo diretamente afetadas e não vai ter jeito, serão afetadas mesmo, entendeu? Então, aqui a gente não está trabalhando só por nós, mas pelas famílias que produzem pimenta para a gente, mas também vamos trabalhar, como eu estava falando, vamos trabalhar pelo Brasil, que cada um que a gente puder contratar daqui uns dias, umas semanas, a gente vai ajudar a reverter esse quadro, tenho certeza disso. Gustavo, eu agradeço a sua participação, muito legal a sua história, a gente mostrou aí durante o programa, você que está nos assistindo, deu água na boca, você principalmente que gosta de pimenta, eu sou super fã de pimenta, e a gente mostrou aí o processo produtivo de vocês, contou um pouquinho a história, e a gente espera, claro, voltar aqui em um outro momento falando sempre de crescimento e superação em relação à pandemia. Obrigada pela sua participação. Mirna, muito obrigado a todos aí que estão assistindo. Como eu falei, é um prazer muito grande, nós somos oriundos aqui da região, é muito orgulho isso, tá certo? Muito obrigado de coração. Não tenha dúvida que você está realizando um dos nossos sonhos, estar participando aí desse programa com você. Olha, e a gente encerra então esse primeiro bloco e já a gente volta falando de mais um caso de empreendedorismo e a gente vai receber aqui, um engenheiro civil que decidiu aí abandonar o mercado, montar o seu próprio negócio e hoje é especialista em construções e trabalha aí numa metodologia de contratar microempreendedores individuais para cada produção, ou seja, para cada projeto que é então negociado direto com o cliente. A gente volta já no Ser Empreendedor, não saia daí. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e agora a gente vai conversar com um empresário que há mais de 30 anos está no mercado, atua com a construção civil e a cada serviço contratado, ele também faz a contratação de equipes de mão de obra. E ele participa de um grupo de empresários que ele vai detalhar melhor para a gente o formato do trabalho dele e qual a importância da participação nesse grupo para o sucesso do seu negócio. Nós vamos conversar agora com José Fernando Borges de Freitas,
Fernando, seja bem-vindo ao Ser Empreendedor. Conta um pouquinho para mim qual é a sua rotina, Fernando. Olá, Mirna, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. É isso, eu sou engenheiro civil e trabalhamos com construção de casas e reformas, atendemos condomínios e temos também uma empresa de construção de piscina, né? A minha rotina é gestão de obras, né? Eu sou um especializado em gestão de obras e fornecimento de mão de obra, né? Para os projetos, nós temos os projetistas especializados em cada área, né? Arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, paisagismo, decoração, etc. A minha rotina é construção civil aí há quase 30 anos. De fato, eu entrei no BNI, né? O BNI é uma multinacional americana que só faz isso, só faz reuniões de network, é algo muito profissional, muito sério, né? A nível Brasil e a nível mundial. E o BNI é uma faculdade, como se fosse uma pós-graduação em networking, entendeu? E num ambiente de muita responsabilidade, de muita confiança, né? E lá a gente aprende muito também, né? Porque o pequeno empresário, eu era um bom exemplo disso, né? Muitas vezes a gente vive numa caverna, né? A gente trabalha demais, só correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, produção, 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 e você não aprende a dedicar uma parte do seu tempo para estratégia, para aprendizagem, para redes de relacionamento efetivas, né? Não redes sociais, né? No BNI, a gente preza pela qualidade das relações, não pela quantidade. Mas o BNI é muito conhecido por ajudar você a alavancar seu negócio, mas eu sempre falo que o BNI é muito bom para aprendizagem, né? Então, eu estou lá há 7 anos e cada reunião semanal eu aprendo mais um pouco, né? Quando você chegou lá, me conta um pouquinho, lembra pra gente como você chegou lá e qual foi as suas primeiras impressões e você falou, não, é por esse caminho que eu quero trilhar a partir de agora. Eu conheci o BNI de uma maneira curiosa, porque eu sempre tive muita vontade de conhecer feiras, outros, né, mesmo de outras áreas, né? Eu sempre gostei de fuçar, né? E estava tendo uma feira da indústria em Indaiatuba, e eu achei que quis ir, né? Tava meio de bobeira, falei, vou lá. E o BNI estava com um pequeno stand lá, e foi onde eu conheci eles. E isso já fazem 7 anos ou mais, né? Foi assim que eu conheci, foi assim que eu comecei. Para mim foi excelente, porque outro problema que o pequeno empresário tem, ele vai muito pelo achômetro, né? E isso é fatal. Lá não, lá você tem um monte de gente para te ajudar em todas as áreas da empresa. Você até mencionou que você trabalhava muito na produção, mas aí você aprendeu esse outro lado também, que é o gerenciar, que você tem que dedicar uma parte do seu dia para também gerenciar todo esse negócio. Detalha melhor para nós. A rede de relacionamento você tem que alimentar sempre, não apenas quando você está precisando, né? Então, para a gente alimentar as relações de network, a gente tem que ter primeiro um espírito, que nem no BNI, o lema é contribuir para ganhar, né? É como um lema que existe, um vídeo muito bacana que eu achei na internet uma vez, chamado A Dádiva no Mundo dos Negócios. Então, lá nós aprendemos isso, né? A ajudar, 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 né? E a gente aprende também a ajudar de verdade, não aquela ajuda que você faz e fica depois cobrando a pessoa a retribuição, entende? No BNI não tem isso, né? Se a pessoa não tem esse espírito, ela vai aprender, não tem problema. Se ela entrar no BNI, ela vai aprender. Então, nas reuniões que a gente faz, chamadas reuniões 1 a 1, nas reuniões semanais, né? Toda semana, 7 da manhã, nas terças-feiras, nós estamos lá, o ano todo, né? A gente não falta, e as reuniões são presenciais, mas agora, desde que começou a pandemia, as reuniões são virtuais. Então, a gente está sempre no trabalho diário para a gente ajudar o outro de várias formas, né? Sim. Não apenas a conseguir novos negócios, mas existem várias formas
da gente se ajudar. É assim que funciona uma boa rede de relacionamentos de network, né? Um network profissional, conforme a gente diz. Falando em novos negócios, a gente tem aí, por exemplo, o seu segmento foi um segmento que, de forma geral, teve um resultado positivo em 2020, até em função da pandemia. Muita gente ficou em casa, muita gente aproveitou o home office para reformar, para construir uma série de coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho, ô Fernando, no seu negócio, que é construção e reforma, você também sentiu esse impacto positivo? Sim, meninas, sentimos também surpreendentemente, né? Eu esperava o pior quando iniciou a pandemia, né? Mas, para minha surpresa, em 2020 o nosso negócio cresceu, né? Então, e o começo também de 2021 tá bom, né? Para a construção civil, o importante há maiores investimentos na construção civil quando os investimentos financeiros, aplicações financeiras rendem pouco, né? Esse é um dos motivos que faz alavancar a construção civil. E também com a cultura do home office, né? Agora, home office não é mais constrangedor dizer que você trabalha em home office, né? Então as pessoas investem mais em construção ou reforma de suas residências ou apartamentos. Então, temos várias obras têm bem esse motivo, né? Não por investimento, mas para você ter uma casa, um apartamento, enfim, seu espaço de moradia, fazer alguma reforma para que ele se adapte ao home office. Então, realmente isso foi um incremento para nós. O seu modelo de negócio você tem uma obra contratada e aí também faz a contratação dos profissionais envolvidos naquele projeto. Eu queria que você explicasse como que é essa formação de equipe por projeto. Com todo esse tempo no segmento, a gente treinou equipes, desenvolveu relacionamentos de compromisso, de fidelidade, né? Então, eu tenho equipes que estão comigo há mais de 10, 15 anos, né? Lembrando que nós atuamos no segmento de construção de casas e reformas, né? Então, cada obra tem um perfil, cada obra necessita de um perfil de mão de obra, né? Então, às vezes uma equipe que serve para uma obra já não serve para outra, entendeu? E a gente tem equipes para todas as necessidades da obra. Esse é um dos fortes da DEDIC, né? A gente faz um contrato com o cliente e ele não se preocupa com nada de mão de obra, né? Toda a responsabilidade da mão de obra é minha, é da DEDIC, e nós fazemos toda a gestão da construção, não só a mão de obra, mas gerenciamento de cronogramas, compras. Ou seja, quem contrata só fala, fala o que quer, vocês fazem o projeto, mas é você quem vai atrás dos materiais, ela não tem nem esse trabalho, o seu contratante, de ir e procurar produto, ela só diz qual é a preferência. É por aí? Exatamente. Só manda as prestações de conta, claro, né? E o cliente acompanha, né? É tudo em planilha, tudo documentado em contrato, né? E esse é um perfil de cliente bastante frequente para nós, né? Aquele casal que os dois trabalham, os dois não conhecem nada de construção e querem contratar uma empresa de confiança que vai cuidar da obra, né? Então, eu faço um trabalho bastante dedicado, é eu mesmo que vou na obra, eu mesmo que atendo o cliente, por isso eu não pego muitas obras, né? Minha empresa não é aquelas empresas que tem 20, 30 obras, né? Não é. E é um trabalho quase artesanal. A gente está falando aqui, Fernando, de casa, tudo, mas eu recebi a informação, até porque a gente tem aqui algo bem legal falando, que é bem conhecido, por exemplo, a Bambini. Parece que foi você que, inclusive, fez uma importante obra ali naquele local. Ah, sim, né? Um dos nossos segmentos é reformas comerciais, né? E a gente tem orgulho de dizer que a gente fez, na verdade, fizemos 3 obras para a Bambini, né? Não apenas uma, que foi a principal, foi a reforma da loja, né? E é um orgulho para nós ter feito essa obra para a Bambini, que é uma empresa tão emblemática para Campinas, mas também já fizemos obras para clientes como O Boticário, Cacau Show,
restaurantes, né? Obras em shopping, já fizemos várias. Mas agora conta uma curiosidade pra gente. É muito diferente quando você é contratado, por exemplo, que nem você citou, um casal que trabalha, quer reformar, quer construir, não tem tempo, e para uma empresa comercial? Sim, é muito diferente, né? São objetivos diferentes, são clientes diferentes, né? É bem diferente mesmo, porque aí, bom, qualquer que seja o cliente, a gente tem que entrar na cultura do cliente, né? A gente tem que entender as necessidades dele, né? O perfil pessoal dele, né? Sentir as dores do cliente e trabalhar nesse sentido, né? Qualquer que seja o cliente. Já teve casos, já teve casos que, por exemplo, no meio do projeto, o cliente chegou para você e falou assim: Fernando, eu não quero nada disso. E você teve que mudar tudo. Aconteceu já isso, Fernando? Graças a Deus, não, porque eu invisto muito no planejamento prévio da obra, né? Eu até falo uma coisa, que o mais importante da obra é o antes, entendeu? O mais Entendi. importante da obra é o antes. Para que aquilo seja muito bem decidido, então. Muito, muito, muito mesmo. Então, eu trabalho exaustivamente nas definições, nos projetos, né? Quando é obras maiores que tem projeto, e colocar tudo no papel, entendeu? Tudo tem que ser colocado no papel, tirar todas as dúvidas do cliente, né? Eu falo para eles, olha, se você tiver que perguntar 10 vezes sobre a mesma dúvida, pode perguntar, não fique com dúvidas, né? Sim. Então, as nossas propostas técnico-comerciais são muito detalhadas, o contrato é muito detalhado, a planilha de pagamentos é muito bem detalhada. Então, é por isso que a gente nunca teve um caso como esse. É claro que alguma coisa ou outra acontece, mas Sim. isso tem que ser exceção. Eu Tá. até dou um exemplo, né? Construção é que nem uma viagem para o exterior. Você vai viajar, a família vai viajar para o exterior, né? O casal, a criança, a sogra, né? Então, você tem que pensar tudo antes do avião partir, concorda? Então, isso é muito importante, Mirna, essa simbologia da viagem para o exterior eu uso muito, né? O Certo. importante de construção é o antes, trabalhar bem no planejamento, nas definições, levantamento de custo, valores, né, para o cliente saber quanto que vai gastar, entendeu? Então, graças a Deus, eu não tive um caso tão radical, não. Algumas coisas acontecem, né? E isso é normal, mas desde que seja exceção, né? Agora, quando a gente fala em desafios, Fernando, a gente falou até então, independente da pandemia, o mercado da construção civil teve uma resposta positiva, mas ainda é muito desafiador, em especial no nosso país, falar em trabalhar em construção civil ou não? Nesse segmento, a gente tem boa legislação, a gente tem um mercado positivo. Fala um pouquinho desse panorama para nós. Olha, a construção civil, ela evolui, mas ela evolui sempre mais lentamente que a indústria, por exemplo, ou o setor de serviço, né? Então, a construção civil ela tem várias particularidades, né? Uma delas são fornecedores, tem alguns segmentos de fornecedores que ainda são muito amadores, entendeu? Então, é por isso que um leigo, se for construir, a hora que ele for comprar material, ele vai sofrer, né? Existe, por exemplo, diferença de nomenclatura básica, né? Você vai comprar uma peça numa loja de material para construção, aquela peça eles chamam de joelho, em outra loja eles chamam de cotovelo, e por aí vai, né? Então, você vai comprar tábua, na cotação o pessoal fala tábua de 2,5, mas a tábua nunca é de 2,5 centímetros, é sempre 2. Então, o cliente leigo sofre muito com esse amadorismo. Por isso que eu falo, né? A gente compra materiais de 5 a 10% mais barato caso o cliente for comprar. E sem contar que o cliente leigo, muitas vezes, além dele pagar mais caro, ele compra errado. Então, esse amadorismo que ainda existe em alguns setores da construção. Agora, o profissionalismo tem que começar pelo cliente, entendeu? O cliente tem que ter uma cultura de profissionalização. O cliente, o arquiteto, o engenheiro, o profissionalismo começa aí, entendeu? Então, se o cliente, ou o arquiteto, ou o engenheiro não tem uma cultura de profissionalismo, isso já começa mal, entendeu? Porque não é só
Porque na construção civil existe uma lenda, um mito de que o problema é mão de obra. Não é mão de obra. O problema na construção civil não é mão de obra, né? Pelo menos para nós. Às vezes a gente tem problemas de mão de obra, mas o problema na construção civil muitas vezes está no cliente, está no arquiteto, está no engenheiro, entendeu? E não ficar pondo a culpa no pedreiro. A gente não tem essa cultura. Tá certo, Fernando. Ó, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria só que você finalizasse dizendo o seguinte: valeu a pena ser empreendedor durante esses mais de 30 anos? Está valendo a pena? Valeu a pena demais. Não é fácil, como a gente sabe, né? Mas é muito motivador, né? Eu sempre fui muito curioso, muito vontade de conhecer coisas diferentes, fazer coisas diferentes. Em construção civil, não existe rotina, né? Rotina é zero, né? Cada obra é uma situação, cada cliente é uma situação, cada dia é um dia diferente do outro. Então, valeu muito a pena mesmo. Agora, isso vai muito da pessoa. Eu sempre tive esse espírito de querer empreender o próprio negócio. Eu trabalhei 10 anos numa construtora, na construtora Unitec, uma grande construtora de Campinas, que foi minha escola, devo muito a eles. Mas eu sempre tive esse espírito de querer trabalhar por conta. E às vezes passei meus perrengues também, mas valeu a pena, sem dúvida nenhuma. Tá certo, então, Fernando Borges, obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Mirna, TV Câmara, e tudo de bom para vocês. Um forte abraço. Outro, então, e assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Até um próximo Ser Empreendedor.